Vejamos aqui, então, se entramos ao vivo com o áudio. Teste que sempre faço. Vamos ver. Vejamos. Acho que agora foi. Perfeito. Estamos com áudio, estamos com imagem e estamos ao vivo. Muito boa noite, meus caros e minhas caras. Sejam muito bem-vindos a mais esta live do meu canal singelo Doni Correia, uma teia de ideias. Este canal conduzido por mim, com muito prazer, seu anfitrião, Doni Correia, um cinéfilo crônico e um curioso contumaz, mestre e doutor em estética e história da arte, membro da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema, a Abracine, e da Associação Brasileira dos Críticos de Arte, a ABCA. E, acima de tudo, professor, né? Dar aulas me dá vida. Então, sejam muito bem-vindos. Se é a primeira vez que vocês estão chegando, seja na live, seja no vídeo que vai ficar gravado no canal, já vão se inscrevendo, badalando a sineta, deixando o seu joinha e comentando muito. Se está ao vivo, já vai logo se manifestando, dizendo de onde você nos assiste, que vai ajudar muito aí a movimentar o nosso canal. Também compartilhe bastante nas suas redes sociais, porque assim a gente vai aumentando esta teia de ideias, com opiniões e com novos temas, já que a proposta desse canal é justamente discutir a sociedade e a história a partir do cinema, da história da arte, da psicologia, psicanálise, enfim, das humanidades e das epistemologias humanísticas. E eu também quero agradecer à TV 247 por gentilmente retransmitir alguns dos meus vídeos e das minhas lives. Então, se você está assistindo a esta retransmissão gravada no canal TV 247, por favor, venha ao meu canal Doni Correia, uma teia de ideias, e se inscreva. Para você não custa nada, é totalmente gratuito, mas para mim ajuda muito. E, pessoal, hoje nós vamos ter aqui uma mini aula, uma breve aula, né? Bem panorâmica sobre um dos momentos da história da arte que mais me são caros, assim, que eu gosto muito, que é a arte do Antigo Egito. Quando a gente está começando a estudar a história da arte, a gente sempre fica bem detido ali no assunto do Antigo Egito, porque, afinal de contas, é uma das civilizações mais antigas e uma daquelas que nos legaram, de alguma forma, valores e herança diversa, né? Que fazem de nós o que somos até os dias de hoje, tanto no Ocidente quanto no Oriente, né? E já vou dando aqui, então, boa noite para minha querida Maria Elisa. Boa noite de Floripa. Boa noite, Floripa. Como é que tá aí? Tá calor? Tá frio? Aqui tá calorzinho hoje, mas não choveu aqui em São Paulo. E nós vamos tratar da história, né? Desse panorama da história da arte egípcia, justamente porque quando se pensa em Egito, logo vem à mente, né, as pirâmides. Quem construiu as pirâmides, né? Foram os homens ou foram os alienígenas? Bom, nunca se sabe exatamente, não se chegou a um consenso sobre como esses verdadeiros monumentos colossais foram construídos, não é? Mas sabe-se a finalidade deles e sabe-se que sim, foram construídos à custa de muito sacrifício daquela civilização que começava a se organizar há vários milhares de anos ali no delta do Rio Nilo. Bom, antes de falar, obviamente, das pirâmides, né, que por si só, por serem mausoléus, né, por serem tumbas mortuárias, né, por serem um espaço onde eram sepultadas as grandes autoridades do Império Egípcio, a gente tem aquele formato apontando para o céu, apontando para uma outra dimensão, apontando para aquilo que não está no chão, né, não é aquilo onde nós pisamos, transcende isso. E, obviamente, que para entender isso, a gente vai entender que a arte egípcia está totalmente conectada com o misticismo, né? O misticismo daquele momento. Eu vou explicar exatamente que tipo de misticismo é esse. A gente vai ter que voltar lá para as cavernas, gente. A gente vai ter que voltar para os nossos antepassados do período paleolítico.
Porque, como eu disse, em sendo a civilização egípcia uma das mais antigas, não que não houvesse outras, mas a gente vai tratar da civilização egípcia aqui, a gente precisa compreender como era a mente daqueles primitivos, né, que estavam antes de nós, né, que construíram comunidades antes de nós para que nós pudéssemos construir sociedades ao longo da nossa história, né? E para isso eu já vou falar para vocês. Aqui a Maria Elisa está dizendo que está calor lá em Florianópolis, né? O bom é que tem umas praias que dá para ir. Boa noite de Salvador, Bahia, que também deve estar bem calor, mas também tem umas praias que dá para ir, para passear. E a Zuleika Manprim, minha querida mãe, que nunca perde uma, está aqui. Boa noite a todos. Muito obrigado por estar aqui conosco. Como eu disse, para que a gente possa compreender a evolução do sentimento artístico, né, da expressão artística até a civilização egípcia, que é o que a gente vai tratar, e eu vou usar como base dois autores, né? Um é o Hauser, Arnold Hauser, que escreveu História Social da Arte e da Literatura, e o outro é Ernest Gombrich, né, que é a Bíblia, para quem assim quer começar do zero, a história da arte ajuda muito, me ajudou a ser mestre e ser doutor. Eu que era semi-analfabeto, aliás, bem analfabeto em História da Arte, me baseando por esses dois autores e também Júlio Carlo Argan, consegui construir aí a base daquilo que eu desenvolvi ao longo dos meus estudos lá na USP em Estética e História da Arte, ao longo do mestrado, doutorado, depois pós-doc, enfim, né, para a vida inteira. E esses livros estão indicados aí no link da lista única, né, dos livros que eu cito aqui no canal, é só você clicar, é uma lista que eu concentro todos os livros que eu cito aqui, para ficar mais fácil para vocês localizarem depois. E quando é o caso, eu coloco alguns PDFs também, mas não é o caso desse, porque são livros protegidos por direitos autorais. Enfim, ó, temos mais gente chegando aqui. Temos a Nívia Lopes. Boa noite de Porto Alegre. Muito obrigado, Porto Alegre. Saudades de Portinho. Tá Forno Alegre aí, Nívia? Conta pra gente. Ou tá só Porto Alegre hoje? Em Salvador tem um sol para cada um. Meu Deus do céu. Só com praia mesmo, porque eu, de fato... No verão não sou ninguém. E a Nívia está falando, estou em Belo Horizonte de férias, olha aí, que é outro lugar quente também, né? Nessa época, agora no finzinho aí do nosso verão. Bom, vamos lá então, gente, vamos compreender isso direito, né? Vamos voltar para uma época, lá para dentro das cavernas, como eu falei, no momento em que a arte, ela... ainda não existia como nós a conhecemos hoje. Não estou falando do estilo, não estou falando das representações, estou falando do sentido de arte. E o que me faz pensar que, na verdade, a gente perdeu muito desse sentido do que é a arte no contexto de nossas vidas. A arte, ela não é meramente um objeto estético que serve para ornamento, ou para contemplação, ou para o mercado. É, antes de tudo, um vínculo que nós temos com o mundo. Assim como nós estudamos história social, sociologia, filosofia, enfim, a história da arte serve para a gente nos compreender dentro do mundo que vivemos e que nossos ancestrais e antepassados viveram. Então, a arte rupestre, ela estava, sobretudo, ligada a esse alvorecer da consciência do indivíduo, né? Quando, de fato, os nossos antepassados, muito remotos, compreenderam que eles eram seres dotados de algumas habilidades que os outros animais não tinham. E a mente deles era dotada de algumas habilidades que os outros animais não tinham, né? E aí, para isso, eu vou até citar aqui textualmente o que o Arnold Hauser, não estou com o livro do Hauser aqui, mas ele está aqui, ó, atrás deste corvo em cima da caveira, está ali guardadinho, mas eu tenho aqui algumas aspas do Hauser, que vai explicar muito bem para a gente, porque ele começa o livro dele justamente distinguindo as funções da arte no período primitivo. Então, elas tinham duas funções, né? Ali no começo, no alvorecer do homem, como eu disse. Primeiro, a função mágica e depois a função mística. E sobre a função mágica da arte,
que aí o Hauser está localizando ali mais ou menos entre 15 e 10 mil anos antes de Cristo, mas a gente sabe que, por exemplo, aqui no Brasil, na Serra da Capivara, né, no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, a gente tem pinturas rupestres cuja datação chega a 25 mil anos. Em Willendorf, né, na Áustria, onde foi encontrada aquela interessante Vênus de Willendorf, de 10 centímetros, interessantíssima, uma figura feminina, obviamente muito estilizada, né? Um dia eu vou falar da Vênus de Willendorf aqui, aí já chega a quase 29, 30 mil anos antes de Cristo, tá? Mas se a gente voltar para Altamira e Lascaux, né, que são as principais, Altamira na Espanha, Lascaux na França, que são comumente remetidas quando a gente pensa em arte rupestre, a gente está falando aí entre 15 e 10 mil anos antes de Cristo, quando a gente tem aquelas imagens de bisões, de bois, de, enfim, né, animais que poderiam ser javalis, homenzinhos, assim, né, desenhados como se fossem garatujas infantis, né, caçando esses animais. Olha o que o Hauser fala para a gente do que é inferido no contexto da história da arte a esse respeito. Ele diz: função mágica era uma técnica sem mistério, um procedimento prosaico, a aplicação objetiva de métodos que tinham tão pouco a ver com o misticismo ou com o esoterismo, quanto armar uma ratoeira, adubar um terreno ou tomar um remédio. As pinturas faziam parte do aparato técnico desta magia. Era a armadilha, onde a caça tinha de cair. Ou melhor, era uma armadilha com um animal já capturado, pois o desenho era, ao mesmo tempo, a representação e a coisa representada, o desejo e a realização do desejo. Olha que interessante, né? Essas pinturas que eram realizadas nesse momento, e aí para isso era usado terra ou pedras, né, moídas, raspadas, ou plantas até diluídas, né, misturadas ali para dar a liga com algum líquido, sejam urina, saliva ou sêmen. A gente tem que entender que nessa época ainda não havia o domínio da técnica dos aparatos para coletar água e levar de um lugar para outro, e tal. A gente está falando lá do período paleolítico. Então, era assim que a tinta, entre várias aspas, era produzida. O que nos dá um dado interessante para um estudo psicanalítico do homem, do ser paleolítico, né? Porque, enfim, ele está se expressando a partir de fluidos advindos dele próprio. Então, esses desenhos eram feitos com segundo uma mente daquele momento que não distinguia entre o objeto e o ato. O ato de desenhar o animal sendo caçado já era o animal caçado. Obviamente que essa é uma ideia bastante abstrata para a gente hoje em dia, mas façamos um exercício, né, de olhar com os olhos do passado. O ser paleolítico, quando ia para uma caçada, ao desenhar no fundo da caverna, já tinha como certo que este animal era dele, que este animal estava caçado, tá? Isso vai mudando, obviamente, com o passar do tempo, quando, sobretudo, na era neolítica, nós vamos ter, entre outras coisas, os assentamentos de comunidades, ou seja, o ser, né, paleolítico que era nômade, passa a ser sedentário, passa a constituir comunidades, e essas comunidades vão crescendo, obviamente. A agricultura e a pecuária, ou seja, já é o momento em que essas comunidades, então, sedentárias, passam a entender a dinâmica do lugar onde eles estão, explorando o solo, domesticando o gado, construindo moradias, né? Ou seja, evoluindo. Nós temos também a exploração do solo, como eu falei, e aí tem a ver também, o que é considerado arte neolítica, tem a ver com o esgotamento de recursos naturais e os apelos a entidades da natureza, né? Então, vamos imaginar a seguinte situação. Estamos no período neolítico e estamos numa aldeia constituída nesse período neolítico. Agora, esses homens e essas mulheres já conhecem o plantio, já sabem plantar, já domesticaram o gado, já tem ali, então, uma pecuária em desenvolvimento, já tem as suas casas, mas
existe ainda, obviamente, uma limitação quanto ao conhecimento do mundo. Estamos, né, no nascedouro da civilização, né? Estamos no momento aí um pouquinho depois dos macacos encostarem a mão no monólito, ou monolito, como eu prefiro chamar, do Stanley Kubrick no 2001, Uma Odisseia no Espaço. Então, essa civilização, essa pequena civilização está ali, plantou o solo, entendeu que naquele momento que plantou o solo estava chovendo muito, portanto o solo floresceu, só que no ano seguinte, na mesma época, eles plantaram e não cai uma gota. E aí o solo morre, as sementes não crescem, não brotam, o gado começa a morrer, eles começam a se sentir à míngua, começa a passar necessidade, começa a passar fome, e como eles já viram pelos seus antepassados, né, que vão passando isso de geração em geração, que de repente, antigamente, caía do céu um trovão em cima de uma árvore e essa árvore começava a pegar fogo, ou então o vento, né, movia as folhagens, como eles olhavam para a natureza com certo medo, obviamente, não é? No descobrimento desse momento, desculpa, não no descobrimento, mas nesse momento de descobertas, né? Eles vão olhar para a natureza e pensar, bom, a chuva que caiu no ano passado, que esse ano não está caindo, acho que não está caindo porque, como eu não sei de onde vem, isso deve ser alguma força sobre-humana, e se não está vindo, é porque eu, de alguma forma, desagradei essa força, não é? A mesma coisa, perdão, gente, eu tô com a garganta meio ruim por conta do tempo em São Paulo que está seco, e a rinite é aquilo, né? Ou o contrário, de repente está chovendo muito ao ponto de passar do ponto ali o solo, e aí não vai brotar também, e de alguma forma, está chovendo muito, mais do que no ano passado, então, de alguma forma, eu preciso agradar esses elementos que me ajudam ao longo do ano e que são fora de mim, estão no meu ambiente, mas são poderosos deuses, e eu preciso agradá-los. Então, aí começam os rituais, começa, sei lá, um ritual primitivo, danças, gritos, manifestações do próprio corpo, sacrifícios de animais, e aí, obviamente, também monumentos e pinturas. Nesse momento, a arte no período neolítico passa a ser mística, e mística porque os seres a praticam no sentido de se comunicarem com forças que eles não conhecem, mas que eles acreditam serem maiores do que eles próprios, ou seja, seres externos, seres superiores que precisam ser reverenciados ao longo do ano para que haja colheita, para que o gado cresça sadio e para que a vida seja melhor. E aí, gente, isso é algo que, obviamente, tem a ver com a nossa perspectiva de religiosidade e de crença até os dias de hoje. Basta a gente estudar qualquer tratado de antropologia, de psicologia, de psicanálise, né? Psicologia com Jung, psicanálise com Freud, está tudo lá. Ou seja, esse sentido de reverenciar aquilo que nós não conhecemos, mas que nós rogamos para que nos ajude quando nós estamos em perigo, tem a ver com os nossos ancestrais, é uma filogênese que vai passando. Tá claro até aqui? Então, agora a gente vai chegar aos nossos queridos egípcios, né? Uma civilização que vai ter o seu apogeu aí entre mais ou menos 3.000 e 1.000 antes de Cristo, e o que eu vou falar aqui está exatamente compreendido nesse período. Bom, algumas dessas obras, né, por exemplo, só para amarrar esse período neolítico, se a gente pegar Stonehenge na Inglaterra, é um monumento considerado erigido em nome de alguma reverência a um ser superior, né? Os druidas, eles eram, né, os sacerdotes ali daquele povo,
e reverenciavam os seus deuses, né? Todas essas civilizações, num primeiro momento, politeístas, e esse politeísmo justamente ligado a elementos da natureza, né? O ar, a terra, o fogo e a água, principalmente. E aí, quando nós chegamos na civilização egípcia, a gente vai compreender que esse sentido da mística por trás das representações artísticas, elas ainda estão muito fortes, e aí é que vão se fortalecer ao longo desse período, né, em que o Antigo Egito existiu como uma grande força. Porque os egípcios, até hoje na cultura egípcia, o rio Nilo é talvez a entidade mais reverenciada que há, porque não fosse o delta do Nilo, não fosse as cheias do Nilo e depois as estiagens, aquele povo que funda a civilização egípcia jamais teria conseguido sobreviver no deserto. Por isso que o Nilo era talvez o maior deus de todos para eles. Foi no delta do Nilo que eles aprenderam a dominar a pecuária, a agricultura, se estabeleceram em comunidades, foram crescendo, e nessas comunidades sempre existem líderes. E esses líderes, com o passar das décadas e séculos e milênios, se tornaram faraós, como a gente conhece, né? Que estão sepultados nas pirâmides. Só que, para os egípcios, o faraó era como um representante direto dos deuses. E aí, guardem, né? Eu falei dos deuses, porque eram politeístas. E os egípcios acreditavam que, ao morrerem, qualquer um, fosse, né, o servo, fosse o faraó, eles seriam transportados para outro mundo, que seria, na verdade, uma continuação desse mundo. Os egípcios, então, acreditando, né, no mundo pós-morte, né? Mas eles acreditavam que era um mundo exatamente igual e que havia um ritual muito sério que deveria ser seguido para que essa passagem fosse feita. Então, o faraó, quando morria, por isso que a gente tem a mumificação, por isso que a gente tem uma tecnologia desenvolvida pelos egípcios daquele tempo, que era já para a época bastante sofisticada. Os caras faziam cirurgia cerebral, né, com trepanação, faziam furos no crânio, criaram esse processo de mumificação que traz para nós até hoje, que nos lega até hoje as múmias que podem ser estudadas, se bem que a de Tutankhamon foi totalmente destruída nesse processo de estudos, né, justamente por imperícia daquele momento. Aliás, a tumba de Tutankhamon, que foi descoberta em novembro de 1922, então agora há pouco fez 100 anos, e a imagem da thumb aí, a máscara mortuária de Tutankhamon. Ainda vou falar da descoberta do túmulo de Tutankhamon, porque é muito interessante, né? Essa história. Bom, eu estava dizendo que o faraó, quando ele morria, ele era preparado para fazer uma viagem, mas não era uma viagem no sentido puro espiritual como nós conhecemos hoje. Era uma transmutação para um outro mundo em que ele precisava levar absolutamente tudo de mais valioso que ele tinha. E, obviamente, dos faraós e dessa casta mais alta, né, do Antigo Egito, depois esse costume da mumificação, dos mausoléus suntuosos, do sepultamento dos bens mais preciosos e das representações pictóricas se espraiaria também para a nobreza, né, à medida em que as civilizações vão se desenvolvendo. Então, na tumba do faraó era colocado, obviamente, o corpo do monarca, ali do faraó, mumificado, muito bem mumificado, e num período anterior ao início desses grandes murais que são encontrados em tumbas egípcias, em monumentos egípcios, no momento anterior, entendia-se que para que o morto fizesse uma viagem confortável, né, para o lado de lá, para o mundo dos mortos, né, para o outro mundo,
ele tinha que levar, inclusive, o seu próprio séquito, para que ele fosse confortável, para que ele se sentisse em casa, para que ele não achasse que está num lugar muito estranho e tal, antes de ter o seu coração pesado. Eu já vou falar aqui sobre isso a partir de uma imagem que eu vou mostrar para vocês. Aliás, eu vou mostrar bastante imagens aqui. Então, ele tinha que ser transportado, inclusive, com o seu séquito, com os servos, com os escravos, com as pessoas ali que o serviam. Então, nesse primeiro momento, antes das pinturas, né, dos murais, como eu falei, quando morria o faraó, todo o séquito dele era executado e sepultado junto. E o Gombrich vai dizer que, com o passar do tempo, foi ficando inviável, e não se sabe direito se a inviabilidade tem a ver com uma espécie de noção de piedade, ou seja, que tem a ver o servo com o faraó que morreu. O servo vai servir outro faraó, outras pessoas. Ou se tem a ver com questões econômicas, do tipo, sepultar o faraó já era algo muito dispendioso num monumento, num mausoléu como aqueles. Ainda mais o séquito todo, imagina quantas pessoas você tem que mumificar e colocar lá. Eu, como entendo, né, assim, convicção minha, né, de que eu acho que o ser humano já é mau por natureza, e o conceito de justiça naquela época era bem diferente, eu acredito que tem mais a ver com essa questão econômica do que com a questão da empatia, tá? Mas, enfim, o fato é que, no momento posterior em que ficou inviável a execução de todo o séquito do faraó, e mesmo assim o faraó tinha que ser acompanhado pelas memórias dele, pelas coisas que eram dele para o mundo dos mortos, é que começa-se a fase das pinturas dentro dos túmulos, né, das câmaras mortuárias. A representação dos deuses, em primeiro lugar, e narrativas, né? Só que, para os egípcios, a noção de arte, e assim como foi, na verdade, a noção de arte até o século XVIII, XIX, a arte era algo como qualquer outra coisa. Ela tinha uma bula, ela era exata, ou seja, para construir uma mesa, uma cadeira, um baú, um armário, você tem regras matemáticas, né? Regras de composição, regras de engenharia. A arte não era diferente. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como eram as técnicas. E essas técnicas, elas tinham que ser aprendidas de uma maneira muito rígida, porque ela tinha que ser exata, precisa. E o que interessava não era a representação de detalhezinhos, né, da anatomia ou da natureza, mas sim o contexto geral em torno disso. Por isso que quando a gente olha para a arte egípcia, a gente vê aquelas pessoas assim que estão meio, né, andando como um caranguejo, como um siri, a gente fala, mas que estranho, né? Eles não sabiam desenhar? Não, eles sabiam, e muito bem, tanto é que a arte egípcia, ela é facilmente distinguível. Dificilmente você vai confundir períodos da arte quando você bate o olho numa arte feita no Egito naquele momento. Você pode até confundir, por exemplo, uma pintura barroca com algo do período rococó, mas assim, a arte, ou do Renascimento, né? Mas a arte egípcia, ela era absoluta. Por quê? Porque ela era criada em cima de preceitos que visavam, acima de tudo, a representar tudo aquilo que era importante e que deveria ser colocado, sobretudo nesses túmulos em que os nobres e os faraós eram sepultados. Deixa eu mostrar para vocês uma imagem aqui que foi retirada de um desses túmulos, para vocês verem, por exemplo, como a natureza era representada. Vou colocar aqui para compartilhar, tá? Então, estamos vendo aqui, vamos ver se já entrou aí para vocês, porque sempre tem um pequeno delay aí, né? Vamos ver. Eu acho que já deve ter entrado. Vamos ver. Aí, acho que não. Agora sim. Agora deve estar aparecendo para vocês. Pronto. Vamos dar uma olhada, então, nessa imagem. Aqui nós temos um pedaço da tumba de Nebamon, tá? Que foi descoberto no século XVIII. E se a gente tentar olhar e entender o que tem nessa imagem,
vai ficar um pouco difícil para a gente identificar de imediato. Mas, no limite, o artista, né, o artífice que pintou isso aqui, queria, na verdade, representar uma floresta com um tanque onde peixes e patos nadavam. Agora, percebam que a noção de perspectiva e a noção de escorço, ou seja, de forma das coisas, né, em escala do corpo humano, de animais e assim por diante, não são respeitados aqui. O interessante é que o artista colocou tudo sob uma perspectiva de que o espectador vai bater o olho e vai entender aquilo que há de mais importante para ser entendido. Por isso ele pinta toda a vegetação no entorno daquilo que seria o tanque, e dentro do tanque os peixes são pintados como se para nós ele estivesse morto, né, deitado, boiando. E os patos a mesma coisa, e as plantas aquáticas do mesmo jeito. Se a gente for pegar os ditames da pintura pós-renascimento, né, que pressupõe aí o ponto de fuga, a perspectiva, o escorço, se eu fosse sentar para fazer um desenho dessa paisagem, primeiro eu ia escolher o ponto de vista. Se eu pintasse a floresta, o máximo que eu ia pintar desse tanque é a parede dele, que não ia dizer nada para quem está olhando, a não ser que eu quisesse pintar o tanque. Então, aí eu ia olhá-lo de cima, só que aí eu não ia pintar a floresta em volta, porque não ia estar no meu campo de visão. Os egípcios pintavam tudo aquilo que era importante para se reconhecer o assunto, ou seja, para se reconhecer aquilo que está lá, né? Deixa eu interromper aqui o compartilhamento dessa imagem, para daqui a pouco compartilhar outras imagens aqui. E aí, ó, a Zuleika Manfredi está dizendo, gosto muito desse tema. Minha mãe, desde que eu sou criança, assim, que eu me entendo por gente, eu vejo minha mãe lendo coisas sobre a cultura egípcia. Impressionante. Tá? É por isso que eu me interessei desde muito jovem também já, né? E a Rebeca está dizendo, eles pintavam em 2D. A gente pode dizer que eles pintavam em 2D. Por quê? Para fazer a figura humana, aí a gente tem isso aqui, por exemplo, né? Vamos entender por que é que a figura humana na arte egípcia ela é assim. Compartilhando, vamos lá. Vamos ver. Já entrou aí para vocês, olha lá. Então, nós temos aqui, isso não é uma imagem retirada, obviamente, de nenhuma tumba, né, necessariamente, mas uma representação de um desenho egípcio à moda do Antigo Egito, né? Seria um faraó. E olha só, se a gente olhar para o faraó, vamos começar pela cabeça. A cabeça dele está de perfil, tá? Por quê? Desde esse momento, entende-se que o perfil é aquilo que melhor distingue a característica fisionômica de uma pessoa. Até hoje, quando a gente vai tirar foto, por exemplo, para um passaporte não, mas quando as pessoas elas são detidas, elas tiram uma foto de frente e uma de lado, né? Porque o perfil é bastante distinguível. Então, os egípcios já viam o perfil como algo mais fácil para que você distinguisse a figura que você está representando. Imediatamente, nós temos o tronco voltado para frente, né? Então, é uma coisa que é até difícil de fazer, né? Virar a cabeça para o lado e o tronco todo para frente. Por quê? Para que se entendesse que se trata do tronco do personagem mesmo, né? Com os braços, inclusive, mostrando o movimento dos braços, às vezes eles vão contra a própria natureza, porque eles se movem como se o tronco estivesse de frente, mas como o tronco deveria ser reconhecido ao bater o olho de uma maneira didática, ele é pintado de frente. E as pernas, obviamente, não é? Mostradas aí com os pés para frente, e os pés, eles não têm os detalhes dos dedos e também não tem a distinção do pé direito e do pé esquerdo. Parece sempre que eles têm dois pés esquerdos, as figuras egípcias, né? Porque isso dá um sentido de movimento, ou seja, mostra uma pessoa em movimento. Aí vocês vão dizer, Doni, mas é porque eles não deviam não saber desenhar, né? Não sabiam reconhecer a figura humana. Não, para chegar nesse esquema, obviamente que não havia uma destreza para a representação realista, né? Digamos assim, ainda, e não havia técnica para isso. Mas eles compreendiam a anatomia humana, tanto é que traziam para o espectador desse tipo de arte, desse tipo de artesanaria, de artefato, se quisermos,
tudo aquilo que era importante na figura humana, né? E aí, deixa eu interromper essa daqui também, porque daí a gente vai entender como isso era feito, porque, como eu disse, eles tinham que aprender isso de maneira estrita. Era como aprender justamente a fazer um sapato, a fazer um adorno qualquer, uma roupa, um móvel, né? Era um ofício, achei a palavra, era um ofício, tá? E para isso, a gente, né, eu resgatei aqui, justamente um estudo, né, feito, obviamente, muito tempo depois, de como este processo poderia ser. Olha lá, eles faziam, primeiro, todo um tracejado em cima de um cálculo geométrico, que nisso eles também foram pioneiros, um cálculo geométrico, obviamente, àquela maneira, né? Não como a geometria que nós entendemos hoje em dia, mas eles faziam um cálculo geométrico, faziam uma grade, e nesta grade, então, eles iam preenchendo com esses, com isso em mente, né? Com as partes da anatomia humana importantes de serem representadas. Por isso todas elas são iguaizinhas, por isso que eu disse que a arte egípcia é impossível de ser confundida, né? Então, a gente já vê aqui uma sofisticação de proporção bastante interessante. Outras curiosidades a respeito justamente desse tipo de técnica é que os homens eles eram sempre pintados com pigmentação mais escura que as mulheres. E a autoridade, ou seja, o faraó ou o nobre, ele sempre era pintado maior, ele era representado maior que as outras figuras. E como eu falei para vocês, já que agora não podia mais matar o séquito inteiro do nobre ou do faraó que havia morrido, mas as memórias e os grandes feitos desse homem deveriam ser levadas junto com ele para o mundo dos mortos, eram pintadas também várias narrativas a respeito do morto, né, da pessoa que havia morrido. E aí eu trago aqui, deixa eu achar, pronto, tá aqui, ó, o túmulo de Numhotep, que é justamente um dos faraós aí, né? Então, vamos dar uma olhada. Isso aqui é o portal do túmulo de Numhotep. O meu egípcio antigo ele está um pouco enferrujado, então vocês me desculpem. Mas aqui, como vocês veem, a gente tem uma série de representações. Este personagem que é maior em relação aos outros é o próprio faraó, representado em seus grandes feitos. Aqui na esquerda, na nossa esquerda, caçando, né, caçando aves, e à direita, pescando peixes. Percebam também que não existe uma preocupação com o detalhe de colocar ali ele com a vara na água, pescando peixe. Não, você tem que representar o ato, você tem que representar aquilo que é importante. Embaixo ali a gente tem algumas outras cenas, inclusive aqui à direita a gente tem até um pescador caído na água sendo resgatado, ali tem um homenzinho, né, deitado entre as duas barcas, né, e sendo resgatado, e vários hieróglifos ali em volta que, segundo o Gombrich, olha lá, ele fala, ó, em toda a volta da câmara funerária eram escritos fórmulas mágicas e encantamentos para ajudá-lo em sua jornada para o outro mundo. Então, esses hieróglifos, eles narravam passagens da vida dessa pessoa. Havia ali como se fossem orações, como se fossem cantos, como se fossem encantos, né? Para que o morto fosse bem amparado para o mundo em que ele habitaria a partir dali. Mas antes ele tinha que passar justamente por uma instância que era o julgamento. Afinal de contas, um homem ao longo de sua vida, um ser humano ao longo de sua vida, homens e mulheres, cometem vários atos bons, atos ruins, atos de ira, atos de vaidade, atos de empatia, atos de benevolência. E antes de entrar no mundo dos mortos e ficar lá para a eternidade, era preciso primeiro passar por um julgamento. E aí eu vou mostrar aqui para vocês um pedaço de um papiro retirado do Livro dos Mortos. E o Livro dos Mortos, na tradição do Antigo Egito, era a bula, né? Eram as passagens que o morto deveria recitar diante dos deuses,
no momento do seu julgamento. Então, deixa eu colocar aqui mais uma imagem para a gente poder compreender e ver estas figuras, conforme elas eram desenhadas, na sua aplicação prática. Vejam aqui, né, nós temos Anubis, né, que tem a cabeça de chacal, ali conduzindo a pesagem do coração do morto. E na cultura do Antigo Egito, para entrar no reino dos mortos, este homem deveria ter o coração mais leve que uma pena, ou seja, ele não poderia ter cometido nenhum ato de infração do tipo matar, roubar, cometer adultério, ter relações homossexuais, enfim, ser um mau político, enganar pessoas. Eu duvido que alguém conseguiu a proeza de entrar de fato no mundo dos mortos, nesse caso. Mas, de qualquer maneira, essa é a cultura deles naquele momento. Então, aqui nós vemos a balança, nós vemos um vaso onde o coração do morto era colocado e há uma pena estilizada do outro lado, Anubis ali fazendo, então, a pesagem, e esse ser estranhíssimo que eu estou passando aqui, o mouse, vocês devem estar vendo por aí, é o deus Sobek. Sobek tinha a cabeça de crocodilo. Caso o morto fosse reprovado, imediatamente sua cabeça seria devorada pelo deus Sobek. E aqui em cima, de novo, né, as passagens do Livro dos Mortos, com récitas e com receitas, enfim, todas escritas nos antigos hieróglifos, tá? Bom, vamos lá, vai dar tempo. Eu quero fazer dessa aula algo não muito extenuante, mas esse é um momento, então, da arte, né? Eu quero ler um trecho aqui, justamente, do História da Arte do Gombrich, para ficar mais claro como os antigos egípcios entendiam esse domínio do fazer artístico. Claro que não chamado dessa forma, porque para eles, artista, né, no Antigo Egito, artista significava aquele que preparava a eternidade. Olha lá, ele dizia o seguinte, tem o termo correto aqui que o Gombrich vai usar, quer ver? Já vou achar para vocês. Aquele que mantém vivo. Ou seja, esta arte precisava ser perfeita, aprendida e executada com perfeição, porque era ela que ia manter o morto vivo, paradoxalmente, tá? Gombrich diz o seguinte, ó, o estilo egípcio incorporou uma série de leis bastante rigorosas e todo artista tinha que aprendê-las desde muito jovens. As estátuas sentadas deveriam ter as mãos sobre os joelhos. Os homens eram sempre pintados com a pele mais escura do que as mulheres. A aparência de cada deus egípcio era rigorosamente estabelecida. Horus, o deus céu, Horus era quem ia fazer o julgamento do morto, ficava sentado ali enquanto Anubis fazia a pesagem, né? O deus que tinha que ser apresentado como um falcão ou como uma cabeça de falcão. Anubis, o deus dos ritos funerais, como um chacal ou uma cabeça de chacal. Todo artista precisava aprender também a arte da bela escrita, que eram os hieróglifos. A arte da bela escrita. Tinha que recortar a pedra de maneira clara e precisa, as imagens e os símbolos dos hieróglifos. Mas assim que dominasse todas essas regras, dava-se por encerrado a sua aprendizagem. Ninguém queria coisa diferente, ninguém lhe pedia que fosse original. Pelo contrário, vai completar aqui, né? Pelo contrário, era provavelmente considerado o melhor artista aquele que pudesse fazer suas estátuas o mais parecidas com todos os belos monumentos do passado. Ou seja, depois que aprendeu e dominou a técnica, não existia a consciência de que agora eu vou transcendê-la. Agora que eu aprendi a técnica, eu vou subvertê-la. Agora que eu sei escrever um soneto, eu vou fazer um poema sem rima e de verso livre. Não tinha isso. Ele ia fazer isso como um ofício. Se tornava um exímio artista, porém tinha que seguir essas estritas regras. Até que, lá pela 18ª dinastia, aparece um faraó chamado Amenófis IV. E, como eu disse para vocês, a civilização ali egípcia naquele momento era politeísta. Amenófis IV, né, obviamente que eu acho que pendendo muito mais para um lado político, de novo, do que religioso propriamente disso,
chegou um dado momento que disse, olha, dane-se, eu não cultuo mais esses deuses que vocês cultuam, ali falando para os sacerdotes, eu só cultuo um deus, que é o deus Atom, que é o Sol. Ele representava o deus Atom como o Sol. E, para falar a verdade, eu sou filho de Atom e represento ele na Terra. Portanto, não me chamem mais de Amenófis, me chame de Akhenaton, grande Akhenaton, né? Então, ele pega, assim, o séquito dele, muda a capital ali daquela região do Império, a gente tem o Baixo e o Alto Egito. Não vou entrar nisso agora, porque isso é uma questão para historiadores, mas ele resolve romper com o politeísmo e fala, a partir de agora, Atom é o maior deus, eu sou o representante dele na Terra, meu nome é Akhenaton e é assim que vai ser. E nesse momento a arte egípcia começa a mudar, porque daí o Akhenaton, pelo menos nessa região de influência dele, vai, na verdade, solicitar, não é nem que ele vai permitir, mas ele vai solicitar que as cenas representadas nesses murais decorativos e nos murais que eram feitos em honra, né, de Atom, né, do grande deus Atom, e do deus na terra Akhenaton, eles fossem até um pouco mais informais. Então, essas cenas de caçada, de pesca, né, e dos deuses, assim por diante, passam a serem obsoletos. E vão começar a aparecer isso aqui, por exemplo. Ó. Vou compartilhar com vocês. Outra janela aqui, e nós temos aqui um mural que representa Akhenaton e sua esposa Nefertiti, com os filhos no colo e o deus Atom ali em cima. Ó, vocês veem aí um semicírculo, né, que foi cortado na foto, emanando o seu raio para esses deuses. Inclusive, ele fazia questão de ser representado e que representassem a ele e a família dele, não de maneira perfeita e simétrica, daquela forma que eu acabei de mostrar. Vocês percebam que tem até algumas imperfeições aqui, né? O Akhenaton tem uma barriguinha, né? Existe aqui umas curvas, né? Os detalhes do braço eles são um pouco mais elaborados, o pescoço, né? Mais longo. E aí especula-se que isso seria ou para que de fato ele se mostrasse mais informal em relação a essa representação baseada no politeísmo, ou para que ele fosse mostrado como alguém distinto, alguém diferente, ou seja, reforçando a sua deidade, né? Eu vou até colocar uma outra imagem dele aqui para que vocês vejam que, de fato, ele se pedia para representar de uma maneira diversa, né? Deixa eu pegar a outra imagem aqui. Tá aí, essa é a última imagem. Compartilhar, olha aqui, ó. Essa aqui é a câmara, é a máscara, né? É uma representação do deus Akhenaton já na sepultura dele, né? Quer dizer, no grande túmulo dele. E aqui a gente percebe que a forma do rosto é mais alongada, os olhos eles são mais esticados, a orelha é maior, então tá fora daquela técnica aprendida à custa de muita repetição e muitos séculos, ele subverte tudo isso, né? Então, Akhenaton foi o grande revolucionário aí, político, que acabou reverberando na arte egípcia também. Só que o Akhenaton, obviamente, morre um dia, e quem assume o lugar dele é seu filho Tutankhamon. Olha aí, Tutankhamon vai assumir. Só que Tutankhamon, ele, na verdade, quando ele ascende ao trono, né, ali, quando ele se torna faraó, ele também acaba cedendo àqueles sacerdotes que o pai dele havia, né, expurgado, havia negado. E a arte egípcia, então, começa a voltar um pouco a ser tradicionalista naquela forma como a gente viu agora há pouco no início. Só que a essa época, e a gente está falando de mais ou menos aí, sei lá, 1200 antes de Cristo, talvez, já estava acontecendo um fenômeno interessante. As culturas de outras civilizações ali no entorno do Egito começavam a se misturar. E os egípcios já estavam tomando contato, sobretudo, com artífices, né? Com esses artistas da ilha de Creta, por exemplo. E logo eles tomariam contato com os gregos, de uma forma geral, e os gregos aprenderiam com a arte egípcia
muito do que depois seria desenvolvido na arte grega, que vai influenciar a arte romana e assim por diante. Só que essa é uma conversa que vai ficar para uma outra mini aula, né? Porque aqui eu quis apenas fazer uma passagem panorâmica pelo estilo da arte tradicional do Egito Antigo, para que a gente compreenda exatamente onde tudo nasce, né? Porque as formas do escorço humano, as formas belas, né? O belo surge, como a gente costuma estudar em estética e história da arte, a partir das exímias obras dos gregos, né? Do estatuário grego, a partir de Fídias, né? Que cria o número φ, o número da proporção perfeita, né? Do padrão da natureza. Isso viria só depois. Antes disso, houve uma civilização, ou algumas civilizações, que já praticavam uma arte bastante complexa. Não era só desenhar o homenzinho ali andando, né, como se fosse um caranguejo, um siri, como eu falei. Tá certo, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse panorama. Como eu falei, se vocês estão assistindo a este vídeo na TV 247, corram para o meu canal, Doni Correia, uma teia de ideias, para se inscreverem. Se estão aqui no meu canal ao vivo, eu agradeço muito a presença de vocês. Compartilhem esse vídeo com todo mundo. Escrevam aí embaixo, depois que vocês assistirem a esta gravação. Procurem aqui no meu canal, é facilmente encontráveis na playlist História da Arte. Ainda tem Caravaggio, ainda tem arte moderna, ainda tem arte romântica, enfim. Tem Leonardo da Vinci. Podem dar uma olhada na playlist de História da Arte, de Estética também aqui, que vocês vão encontrar e vão ficar com vontade de conhecer as outras playlists também. Tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês e pela atenção de vocês. E até a próxima. Vou me despedir com mamãe dizendo amei, obrigado pela aula e eu espero que vocês também tenham amado. Beijos!